Olá, eu quero deixar uma palavra no teu coração e a mensagem de hoje se encontra no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 20, onde o título diz que Ezequias adoece. E o texto vai dizer assim, a palavra do Senhor ela vai dizer assim, Ezequias ele ora então ao Senhor e diz, Senhor, lembra-te de que tenho andado diante de ti com sinceridade, com verdade e de inteireza de coração, e feito o que é reto diante de ti. E virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Qual que é a oração poderosa? O que é uma oração poderosa? Uma oração poderosa, ela precisa ter palavras bonitas, é isso? Precisa saber falar bonito, é isso? O que é uma oração poderosa? Esse homem, o rei Ezequias, ele fez uma oração poderosíssima. Quando ele recebeu uma notícia ruim, uma notícia de morte, quando o profeta Isaías chegou para ele e disse que ele iria morrer, porque o rei Ezequias estava enfermo, ele foi acometido por uma enfermidade, e essa enfermidade era uma enfermidade para a morte, ele ia morrer. Então o profeta Isaías chega para ele e diz assim, olha, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Essa enfermidade é para a morte. E ao receber aquela notícia, ele faz uma oração poderosíssima, ele fez. E qual foi a oração poderosa que Ezequias fez? Ele diz, Senhor, lembra-te de que tenho andado diante de ti, em sinceridade, em verdade, com inteireza de coração, tenho feito aquilo que é reto. E virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Essa foi a oração dele. A oração poderosa é aquela que você faz do fundo da sua alma, no mais profundo do teu coração, aquela que sai da alma. Não são palavras bonitas, não, de maneira nenhuma. O Senhor, ele não está olhando para as palavras bonitas de maneira nenhuma. Ele vê a oração que sai do nosso coração, do profundo. Esse homem ele recebeu a notícia de morte. A sentença dele, sentença de morte, o que ele fez? Ele se humilhou para Deus. Ele se humilhou. E no mais profundo da alma dele, ele clamou. Ele fez um clamor. A humilhação, né? Uma coisa difícil das pessoas querer fazer é se humilhar. O ser humano não gosta de fazer isso. Ele é resistente, né? É a dureza do coração do homem. Não deixa ele se humilhar para Deus, se arrepender. Ele poderia simplesmente ser soberbo, arrogante, endurecer o coração dele e não se humilhar para Deus. E perder a bênção dele e morrer. Mas esse homem, mesmo ele na posição de rei de Israel, ele se humilha para Deus e faz uma oração simples, mas uma oração poderosa, porque saiu do profundo da alma dele. E a pessoa, quando ela está quebrantada, o coração quebrantado, Deus não resiste. O coração desse homem estava quebrantado, E ele então ele se humilha para Deus e disse, Senhor, lembra-te. Ele ainda pede para Deus lembrar da sinceridade dele, do coração sincero dele. Como é bom você ter um coração sincero, como é bom você servir a Deus, ter retidão diante de Deus, ter crédito com Deus, né? Mas isso é importante. Mas o que chama a atenção aqui não é o fato dele ter sido reto, ter andado diante de Deus, não. O que chama a atenção aqui é que ele se humilhou. Ele se humilhou para o Senhor e chorou. A oração dele foi aquela oração simples, mas saiu do profundo da alma dele. Ele estava arrependido, coração quebrantado, se humilhando diante do Senhor. E isso chamou a atenção de Deus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos que somos falhos, pecadores, que precisamos da misericórdia de Deus. Reconhecemos as nossas limitações. Deus, então, ele ouve a oração que sai do profundo da alma.
E quando a pessoa está nessa situação, ela se humilha, né? Aliás, alguns, nem todos se humilham, né? Aqui Ezequias, ele se humilhou. Ele se humilhou para Deus e chorou. Colocou o rosto na parede e chorou. E quando ele fez isso, quando ele se humilhou para Deus, quando ele fez essa oração poderosíssima, sem praticamente poucas palavras, mas a oração poderosa é aquela que você faz do teu profundo da sua alma. Quando você faz em nome do Senhor, né? Unicamente no nome do Senhor. Ele orou em nome do Senhor, não foi em nome de outras pessoas, não foi em nome de... Não, foi em nome do Senhor que ele clamou. E ali o Senhor, então, antes do profeta Isaías atravessar ali a praça do pátio, o Espírito Santo vem a ele e fala, volta lá. Diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi a oração e irei acrescentar 15 anos de vida para ele. O Senhor não somente acrescentou 15 anos de vida, mas como deu vitória para ele sobre os seus inimigos. Como o Senhor o abençoou poderosamente. Então, Isaías, o profeta, volta para lá e diz assim, o Senhor ouviu a tua oração. Eu quero dizer nesta manhã que o Senhor tem ouvido a tua oração. O Senhor ouviu a tua oração, Ele já ouviu a tua oração. O Senhor tem ouvido a tua oração. Creia na sua vitória, que o Deus que curou Ezequias daquela doença de morte, Ele também cura você. Nós temos recebido testemunho todos os dias de cura maravilhosa. Ontem mesmo nós recebemos testemunhos, ouvimos tanto testemunhos, não somente ouvimos como vimos. Uma criança que de nascença não andava, ontem ela levantou e andou. Isso é glorioso demais, só Deus, depois da oração de Ezequias que nós fizemos ontem. Depois da oração de Ezequias, essa menina levantou e deu seus primeiros passos. Isso é o poder de Deus. O nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Então, creia que o Senhor, ele é poderoso para te dar vitória, para te curar, para te livrar. Ele ainda opera milagre. Você só precisa crer. Recebe essa palavra no teu coração hoje. Creia que o Senhor, ele já ouviu a tua oração. Ele já escutou o teu clamor. Confia. É o clamor que sai do coração, né? Então, creia nisso, que o Senhor já te deu a vitória. Eu sou o pastor Brandão. Desejo que você tenha um dia abençoadíssimo, cheio da graça e do amor do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.